Fala galera, beleza? Vitor aqui. Hoje eu vou explicar para vocês como funciona os traumas, né, ou bloqueios emocionais, né? Como são formados, né, desde a origem até como a gente pode superar, né? Como chegar na raiz do trauma, né? Então vamos lá, começar pela introdução. Um trauma, um bloqueio emocional, ele é nada mais, nada menos do que a generalização do nosso sistema, né? Da nossa mente devido a um ocorrido negativo. Existe um impacto emocional, né, dentro desse ocorrido negativo, aonde a pessoa que sofreu esse impacto negativo, ela vai generalizar aquele acontecimento, onde na cabeça dessa pessoa que sofreu esse impacto emocional, ela vai generalizar que toda vez que ela realizar algo do tipo ou parecido, vai acontecer uma coisa ruim com ela, né? Começa daí. E quando que isso começa? Quando que começa os traumas, né? Os bloqueios? Nada mais, nada menos do que com no próprio berço familiar, né? Onde a nossa primeira sociedade, onde uma criança ela nasce crua, né? É pura, né? De tudo. Ela não conhece o que são as emoções, ela não sabe das leis, das regras, ela não sabe de nada do mundo, né? Ela vai se enquadrar dentro de uma forma a qual a família dela vai proporcionar a ela, certo? E por ela não conhecer as leis, as regras, o que pode, o que não pode, né? Como ser e como não ser, ela vai errar. E dependendo do tipo da educação dela, a forma de educar pode assustar, pode fazer com que aquela criança crie complexos emocionais para o resto da vida dela, aonde existem ainda adultos que têm problemas em determinadas áreas, seja nas áreas relacionais, né, de relacionamento afetivo, né, e quanto a dinheiro, quanto a todas as áreas da vida profissional, aonde ela se privou tanto de errar e acabou errando. E aquilo ali vai passando de uma área para outra da vida, entende? Se não for cuidado, se não for tratado, né? Então ela se inicia no berço familiar, né? Por descuidos ou por ignorância dos pais, não saber lidar com a criança ali, né? No âmbito familiar, né? No ninho. E essa criança ela vai formando vai conhecendo as suas emoções, as suas sensações, os sentimentos, né? O que pode, o que não pode. Uma criança ouve muitos nãos durante a infância, né? Até ela formar o que é certo, o que é errado, ela começar a desviar daquilo, né? Ela vai ouvindo muitos não. E isso a torna uma pessoa negativa, né? E, bom, eu disse a introdução, né? Falei o que é um trauma, falei quando se origina. Agora eu vou falar a respeito de o que ele ocasiona na vida dessa pessoa, né? Se não for tratado. Muitas pessoas chegam na fase adulta e têm problemas que elas nem se dão por conta que está no subconsciente delas. E que esse subconsciente gravou acontecimentos lá da infância. E que esses acontecimentos da infância generalizaram e fazem com que ela, até hoje, tenha resultados negativos. E quando a gente não consegue de jeito nenhum fazer algo que a gente deseja, a gente se frustra, a gente se sente incapaz. E isso vai se espalhando para as outras coisas que a gente não consegue. A frustração, se a gente não tomar cuidado, ela vai tomando conta da nossa vida. A gente se sente inerte, incapaz, cai em depressão, se não souber tratar, se não souber ter uma cabeça boa, leva ao suicídio, entende? Eu falei de uma forma mais resumida possível, né? Que o suicídio é o último caso, é o último estágio, né? Mas é uma coisa que a gente
precisa estar alerta, entende? Eu vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos. Carteira de motorista, né? Que é uma coisa que todo jovem deseja, né? Chega com 17, 18 anos ali, 19, 20 anos, quer ter um carrinho, quer tirar a carta. É a primeira conquista do jovem ali. Aí ele vai fazer a carta e ele fica com um nervoso muito grande, que a forma que ele foi ensinado pelo pai ou pela mãe foi muito bruta, foi muito brusca, e ele fica com aquele medo de errar, com aquele medo de errar, e ele acaba errando, né? E o professor, por mais que o instrutor de tá ali assessorando a pessoa ali do lado, por mais que ele seja calmo, que ele seja atencioso, aquele adolescente ele não consegue desenvolver, ele não consegue aprender a dirigir aquele carro, né? Onde na maioria do percurso é o próprio instrutor que dirige o carro para ele, né? E aquele nervosismo do medo de errar, do medo de não passar, faz com que ele não passe, faz com que ele se frustre, né? E que essa frustração intimide ele a conquistar novas coisas, entende? Isso vale para relacionamentos. Um exemplo lá de guri. Nos 13, 14 anos, os 15, 16, a época da adolescência, dos 13 aos 19, né? O, os guris estão tudo ali tentando aprender a ficar com as meninas, né? Só que eles não sabem lidar com a rejeição. E tem homens adultos que ainda não sabem lidar. Por quê? Tem traumas lá da infância, né? Que não foram sanados, que não foram cuidados, que não foram sequer observados por aquela pessoa. Né? Ela não conseguiu chegar na raiz daquele problema, né? Então, isso se dá, esse medo da rejeição se dá por aquela criança que está querendo sempre suprir a mãe, está sempre querendo fazer os desejos da mãe por medo de ser rejeitado, entende? Querendo sempre, fazendo toda a força do mundo para ser aceito por aquela mãe. E se aquela mãe o rejeita, né? Aquela criança ela cria um trauma a respeito do lado feminino. E o cérebro daquela criança generalizou que toda mulher rejeita quando ela dá aquela atenção, toda aquela atenção, se esforça muito. Então o que ele faz? Ele para de dar aquela devida atenção para a mãe. Entende? Se tornam homens cafajestes no futuro. Entende? E o que acontece? Esse guri, por medo da rejeição, vinda lá do berço familiar, lá da mãe, ele, quando ele toma o primeiro não da menina, ele se sente muito mal. E ele generaliza. Ele começa a se culpar, a pensar que o erro é nele, né? Sendo que ele pode mudar a forma de abordagem, a estratégia de chegar, de comunicar, de ir aos poucos, né? De fazer amizades, de brincar, de zoar com a menina, de divertir com ela, né? Garotas gostam de diversão. Aí, sim, ele vai se conhecendo, né? E muitos dos jovens acabam por se fechar, por não querer mais, né? Alguns jovens, né? E isso vai causando uma frustração, aonde o cérebro dele, inconscientemente, grava assim: se algo deu errado, vai ser parecido com essa dor. Então ele vai bloquear os outros erros, fazer com que a pessoa não sofra a mesma dor. Então a pessoa se anula, evita ter experiências, se fecha, entende? E isso faz com que ela leve uma vida nula, uma vida que não é dela, entende? Que ela viva em função dos outros, né? Pelo medo da rejeição, entendeu? Então esse trauma ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado, aonde precisa ser olhado um histórico dos acontecimentos da vida dele, para que a gente chegue na raiz do acontecimento e ele possa vir, a pessoa possa vir a trabalhar dentro disso, dentro desse ocorrido,
se despreocupando, se perdoando, perdoando outra parte, relaxando, buscando novas alternativas, buscando conhecimento e ir superando esses limites que no passado eram limitantes para ele. Então, quando você supera um trauma, você quebra essa barreira. Você se especializa em algo, de tanto que aquilo ali foi dolorido. Você não quer mais sofrer aquela dor. Então, você vai fazer de tudo para ser a melhor possível dentro daquela área que você foi frustrado. Entende? Aí passa o papel do autoconhecimento, autoconhecer-se. Né? Conhecer como você funciona. Conhecer o que te faz mal. Conhecer o que leva você à raiva. Conhecer o que leva você à tristeza. Entendeu? Esse é o primeiro passo, né? E o trauma, depois de vista a raiz dele e feito o tratamento e busca de conhecimento para superar esses limites, a, a, as áreas dessa pessoa que estão bloqueadas têm uma forte tendência a se desbloquear, porque tudo são as emoções, deriva das emoções, entende? Então, aquela memória emocional que a pessoa tem vai fazer com que ela desbloqueie, né? Quando ela vê que aquilo ali que ela está fazendo deu certo, ela conseguiu finalizar aquilo que ela tanto tinha frustração anteriormente, vai fazer com que ela se sinta melhor, entendeu? Como uma recompensa. Então ela vai perceber que em todas as áreas da vida ela pode fazer isso. Ela pode ser o melhor para ela, para a necessidade dela, entendeu? Para suprir a necessidade dela. Então a necessidade move a pessoa, o ser humano, né? A necessidade é a mãe da criação, entende? Então tudo aquilo que a gente tem necessidade, a gente deve buscar crescimento, né? Então é isso um pouquinho que eu tenho para deixar para vocês agora, tá? Beijo, um forte abraço. Tudo de bom.